Salve, salve galera! Professor Cristiano de volta no server. Dando sequência aí, pessoal, no nosso curso de Lógica de Programação, nós terminamos um arco agora aí sobre operadores relacionais, testes lógicos, estruturas de decisão e seleção, né? E essa jornada começou por causa do desafio da calculadora, lembra de fazer a nossa mini coisa de calculadora? Então vamos dar uma olhada aqui, ó, o que, que nós aprendemos até aqui, né? Só desse arco atual nosso aqui. Nós vimos lá os operadores relacionais ou comparação, nós vimos lá os testes lógicos e tipos de dados booleanos, né? Verdadeiro ou falso, né? Então eu posso usar lá o operador relacional para perguntar se o número é maior que o outro, se ele é menor que o outro, diferente, né? Maior ou igual, né? E essas perguntas são o quê? São os testes lógicos, né? Que, por sua vez, eles sempre retornam um valor que é chamado de tipo booleano, de valor booleano verdadeiro ou falso, né? Então, 5 é maior do que 10? Não, é falso, né? 5 não é maior, né? Mas 5 é igual a 5? Aí seria o quê? Verdadeiro, né? Tá? Nós vimos também aí as estruturas de decisão simples e compostas, né? Ou seja, a partir de um teste lógico, né? A minha estrutura de decisão, ela vai tomar uma ação, ela vai executar ou não um código, né? Quando é uma estrutura de decisão simples, ela trata apenas o resultado verdadeiro do meu teste lógico. Quando ela é composta, ela trata o verdadeiro ou o falso, né? Então, uma simples deu verdadeiro, eu vou ter uma ação. Deu falso, nada vai ser feito. Na composta, né? Decisão composta, deu verdadeiro, um bloco de código vai ser executado. E o falso não. Deu falso, beleza. A composta vai executar um bloco de código para o falso, mas não para o verdadeiro, né? Vimos também a estrutura de seleção, que é quando você pode fazer uma bateria de testes lá com uma variável ou um valor, né? Dentro, fora ou dentro de uma coisa variável, e ele vai testar sempre com igualdade, né? Esse valor é igual a esse, né? É igual àquele, é igual àquele, né? Certo? Sempre igual, né? Antes da gente ir para cima aqui, ó, vamos relembrar os requisitos da nossa calculadora, beleza? Ó, então, olha lá, ó. Criar uma calculadora simples capaz de receber dois números e realizar uma operação aritmética básica, né? Quais são os requisitos, né? Solicitar ao usuário do programa a operação aritmética que ele deseja realizar. Soma, subtração, multiplicação, divisão, enfim, qual que você quer fazer, né? Receber e armazenar esse operador aritmético informado pelo usuário, né? Solicitar ao usuário do programa a entrada de dois valores numéricos. Eu defini positivo aqui, né? Mas não tem que ser obrigatoriamente, né? Para ficar mais fácil para a gente aqui, eu vou trabalhar com valores positivos, né? Até para a gente testar algumas coisas a mais aqui de código e tal, tá? E aí eu vou receber e armazenar esses dois valores numéricos informados aí pelo usuário, cada um em uma variável, cada um na sua respectiva variável. A partir do operador aritmético e dos dois números válidos, né, ou seja, a minha regra de valores numéricos positivos foi respeitada, eu vou selecionar a operação que eu quero fazer e exibir o resultado da tela somente para aquela operação. Você deve lembrar, né, que nas aulas anteriores aí nós chegamos a criar uma espécie também de uma mini calculadora quando nós estávamos lá estudando os operadores aritméticos, né? Na verdade, quando eu fui falar de entrada, processamento e saída, né, eu usei como exemplo um programa que recebia dois valores numéricos e realizava, né, a soma, a subtração, divisão e a multiplicação. Mas isso era feito de forma linear, ou seja, o usuário informava dois valores numéricos e as quatro operações eram feitas independente da vontade do usuário. Nessa nova versão nossa aqui, agora o usuário vai poder escolher a operação aritmética que ele quer executar. Somente essa é que vai o quê? Que vai ser executada, beleza? Certo? Então, Let's Code, olha só, deixa eu falar uma coisa aqui antes da gente ir para a parte de código, né? Isso daqui é uma coisa bem simples, né? Vocês devem estar vendo aí, ó. É um bloco de notas que está aberto aqui, ó. Certo? Eu estava aqui montando a aula, preparando a aula, né?
E aí eu lembrei dos meus tempos lá de curso técnico, né? Lá no começo dos anos 2000, né? Quando eu comecei a estudar programação, né? É, e olha só, galera, eu fazia muito isso. Na verdade, foi um professor meu que me deu esse toque para facilitar. Ele falou: Ó, Cris, mais fácil, ó. Pega uma folha de caderno aí, né? Faz tempo, pega uma caneta, escreve. Passo um, vou fazer tal coisa. Passo dois, eu vou fazer tal coisa. Passo três, eu vou fazer tal coisa, né? E aí eu lembrei, falei, pô, vou levar isso para a galera lá, né? Isso pode te ajudar aí no seu processo de ensino-aprendizagem, né? Olha só, galera, programação é prática, né? Eu falo muito isso para os meus alunos, né? Não adianta você vir na minha aula, aí o sujeito vai na minha aula, ele presta atenção, ele faz anotação, ele faz os códigos bonitinho lá, né? Na hora ali tudo funciona maravilhosamente bem, né? Aí ele vai para casa, aí chega em casa, ele coloca lá o caderno dele de lógica de programação num canto e fica naquele canto até a semana seguinte, quando ele vai para minha aula de novo. Aí ele vai lembrar daquilo e pega aquilo de novo, né? Sabe quando que essa pessoa vai aprender programação de verdade? Nunca. Né? Porque, galera, programação é prática, acima de tudo é prática. Então é importantíssimo a aula. Claro que é importante você ir lá, ter alguém com mais experiência, ali te dando a aula, te mostrando, né? Fundamentando ali os conceitos básicos. Você, por sua vez, anota, presta atenção, faz o código bonitinho ali, né? Só que o pós-aula, né, consiste do quê? De você praticar, de você correr atrás, né? Também. Como que você pode fazer isso, né? Tem várias formas. A minha recomendação para os meus alunos é sempre a seguinte: primeiro, revisa suas notas de aula, revisa seus códigos de aula. Por isso que eu falo, comenta o código lá para quando você for estudar, quando você for revisar, você saber, né, o que está acontecendo em cada parte ali, né? E dois, galera, vocês têm que se desafiar, né? É, quando você vai numa aula que o professor está ali fazendo o trabalho de forma séria, aquele professor preparou aquela aula, né? Ele fez ele sentou com calma, né? Ele pensou, bom, eu preciso ensinar o conceito A, B e C, então eu vou criar um programa aqui que aplica esses conceitos A, B e C que eu quero ensinar. Então ele vai codificar o programa ali, ele vai testar, né? Certo? Tudo bem? Então quando ele chega ali na aula, todos os problemas que aquele programa poderia ter dado já deram e ele já o quê? Resolveu. Para que isso, galera? Para tornar o caminho de ensino-aprendizagem, né? O processo de ensino-aprendizagem de vocês reto, suave, tá? Fundamental para poder apresentar conceito de forma que eu tenho o máximo de absorção por parte do meu aluno-aluna, certo? Tá? De certa forma, por mais que você esteja ali na aula, você está sendo guiado, o professor está te guiando ali, né? É fácil fazer código com o professor te guiando, né? Quando que você vai efetivamente ganhar experiência, ganhar coisa de confiança? É quando você efetivamente começar a tentar fazer sozinho, né? E aí, o que, que eu recomendo? Hoje é fácil fazer isso, né? Você pode ir num chat GPT, você pode ir num Gemini, né? Você pode ir lá no Microsoft, meu Deus, fugiu aqui, né? Mas enfim, tá? Copilot, né? É, e falar para um dessas IAs aí, né? Eu estou começando a estudar linguagem de programação, estou fazendo um curso de programação, de lógica de programação. Me dê uma lista com 10 programas de nível iniciante para eu poder desenvolver aqui. Ele vai listar lá para você 10 programinhas de nível iniciante. Escolhe um, ou vai pegando um, dois, três na ordem lá. Eu falei 10, pede para ele te dar um, te dar dois, te dar três. E tenta fazer esse programa sozinho, né? Certo? É aí que você vai aprender, é aí que você vai desenvolver, que você vai ampliar a capacidade de raciocínio analítico, de lógica e tal, né? Isso é muito desafiador no começo, né? Como que eu começo isso, professor? É assustador, né? Você abrir isso aqui, ó. Abrir aqui, ó. Você abrir isso aqui, ó. Ó. Aqui, abrir aqui, olha que legal, né? Ó. Só que você está sozinho agora, você está na sua casa.
seu professor não está lá com você, seu colega de sala não está lá com você, enfim, não tem ninguém para te guiar. Você tem um problema, o enunciado de um problema e a ferramenta que você tem que usar para resolver esse problema, né? Certo? É onde a maioria da galera trava, é onde o pessoal se desespera, é onde a maioria da galera desiste. Como eu costumo dizer, é a porta do fracasso, né? Certo? Mas é assim, galera, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Vamos pegar o caso da nossa biblioteca, da nossa coisa calculadora. Esses são os requisitos, ó, tá vendo? Ó? E aqui ainda tá bem feitinho, ó, tá em tópico e tal, né? Agora vamos imaginar que fosse um textão bruto, assim, sabe? 2 parágrafos, assim, bem denso, né? Escritos assim, 4 linhas de um, 4 linhas no outro, enfim, né? Você lê aquilo ali e ali você entende o quê? Que a calculadora tem que receber um operador aritmético, receber 2 valores numéricos que tem que ser positivos, e a partir dessas entradas o programa tem que pegar os 2 valores numéricos mais o operador, fazer a operação com esses 2 valores numéricos mais o operador e exibir o valor na tela. Legal. Como que eu faria isso, galera? Ó, eu faria um passo a passo, ó. Foi o que o meu professor lá no meu técnico ensinou. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4. Eu fiz com 10 aqui. Poderia ser mais, poderia ser menos, tá? Cada um desses passos aqui, galera, eles vão me ajudar a desenvolver o meu programa. O grau de detalhamento disso daqui vai depender de você, tá? O que eu digo para você é o seguinte: quanto mais experiência você tiver, mais você vai conseguir é, 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 detalhar isso daqui. E não tenha medo de você começar a criar uma lista de passos e aí no meio do caminho você percebe que está faltando, não tem problema, você vai lá e insere novamente. Quanto mais detalhado você fizer, mais eficiente vai ser para você codificar depois. Então, por exemplo, aqui, ó, eu começo aqui com o passo 1, ó, criar, né? Vou usar o verbo no infinitivo ali, ó. Criar o cabeçalho do programa. Beleza, né? Olha lá, ó, declarar as variáveis, que é o 2, né? Qual? Aí eu cheguei aqui, ó, eu vou precisar de um operador, vou precisar dos números, vou precisar do resultado, né? Ó. 3, eu vou receber o dado de operador, né? Ó. Olha lá. Eu vou atribuir o dado de operador. Eu vou receber o primeiro número. Eu vou atribuir o primeiro número. E por aí vai, ó. Então aqui, por exemplo, ó, eu fiz as entradas, ó. Fiz toda a estrutura de entrada. Aí depois, ó, no 9 aqui, ó, criar a estrutura de realizar a operação aritmética a partir do operador escolhido. Eu vou usar a estrutura escolha caso, tá? Certo? Só que deixar só isso daqui, ó, para mim fica com um nível de abstração muito alto. Eu quero detalhar mais, ó. Aí eu faço uma pequena estruturazinha aqui, ó. Escolha o operador, né, que eu já recebi, ó. Olha lá, caso mais, realiza a soma, mostra o resultado, realiza a subtração e por aí vai, ó. E no final aqui, ó, eu coloquei o validar os números recebidos, né? E eu deixei ele só com uma linha, porque eu vou querer ampliar um pouco mais isso daqui quando chegar a hora. Mas até aqui, ó, já tem bastante trabalho, tá? Então isso daqui me ajuda bastante aí no meu processo, né? Então eu recomendo que vocês façam isso ou que vocês encontrem um meio aí, né? É muito parecido de você trabalhar nessa forma, né? Que seja confortável para você. Sempre me ajudou lá no começo, tá? Fica a dica aí. Eu vou usar ele agora para a gente fazer o nosso, beleza? Então, vamos lá até a nossa próxima aula aí, onde nós vamos já começar a colocar a mão na massa.